Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos e nosso assunto de hoje é algo que se tornou muito comum e frequente em boa parte da população, principalmente entre jovens. Vamos falar sobre tabagismo e especificamente sobre o consumo dos chamados cigarros eletrônicos. Vamos ouvir especialistas das mais diversas áreas explicando os riscos que esse tipo de produto podem oferecer à saúde. Vamos mostrar as semelhanças e diferenças para os cigarros tradicionais e trazer dados sobre como esse hábito está cada vez mais na boca das pessoas de todas as idades e classes sociais. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, Tabagismo, os riscos dos cigarros eletrônicos está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. Proibido no Brasil desde 2009, o cigarro eletrônico ainda é apresentado por fabricantes como uma alternativa mais saudável ao cigarro comum. É procurado principalmente por quem quer parar de fumar, mas também por jovens que fazem dele a porta de entrada para o tabagismo. Especialistas alertam que o cigarro eletrônico também oferece riscos, que em alguns casos podem ser iguais ou até maiores do que o cigarro comum. Entenda as principais diferenças entre os dois tipos de cigarros e danos que podem causar à saúde. A principal diferença entre os dois cigarros está no modo de funcionamento, que também determina as substâncias que acabam absorvidas pelo fumante. O cigarro comum funciona a combustão. Quando ocorre a queima do fumo, ele solta substâncias que são inaladas na fumaça e absorvidas pelo organismo do fumante e de pessoas próximas a ele. Entre as milhares de substâncias do cigarro, as 3 mais famosas são nicotina, que é uma droga ou princípio ativo do tabaco. Após ser inalada, chega ao cérebro em poucos segundos e fica no sangue por algum tempo, liberando hormônios que dão sensação de prazer e saciedade. Alcatrão é, na verdade, uma mistura de 4.000 compostos químicos, muitos deles cancerígenos. Monóxido de carbono é o gás emitido na queima do cigarro. Ele diminui a capacidade das células vermelhas do sangue de transportar oxigênio. Já a principal particularidade do cigarro eletrônico é que ele funciona com baterias e sem a necessidade da queima. É uma espécie de dispositivo vaporizador de aromas, sabores e outros produtos químicos, álcool, glicerina e, na maioria deles, nicotina. Esses produtos são eletrônicos e têm um reservatório de líquido que precisa ser reabastecido esporadicamente. Também tem uma fonte de energia, geralmente uma bateria, e uma ponta aberta por onde o fumante inala o vapor. Quando a produção e fabricação do cigarro eletrônico não obedece às normas rígidas da Anvisa, os riscos à saúde são potencializados. Quando isso acontece, o produto faz parte do universo chamado de tabagismo ilegal, conforme explica a promotora de justiça do Ministério Público do Tocantins, Isabelle Figueiredo. A gente fala em tabagismo ilegal quando a gente fala numa série de produtos que são ligados ao tabaco, vinculados ao tabaco, mas que são comercializados de forma irregular. Então, nós temos aí uma série de produtos, dentre eles aquele que tem mais chamado a atenção nesses últimos tempos é o cigarro eletrônico, Pesquisa do IPEC Inteligência mostra que em 2021 já eram mais de 2 milhões de usuários desses produtos entre a população adulta, um salto de mais de 300% desde 2018, quando os consumidores eram cerca de 500 mil. Hoje, 100% dos cigarros eletrônicos em circulação no país são ilegais, o que torna ainda mais urgente a regulamentação desses produtos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exemplo do que fizeram dezenas de países no mundo. Vamos ouvir agora o que diz um jovem que fazia uso deste tipo de cigarro eletrônico ilegal, chamado por muitos de vapes e pods, entre outros nomes e categorias. O vape é uma parada que é muito mais fácil de você
ter o contato e é mais prazeroso do que o próprio cigarro. Descobri um início de asma, mas isso foi uma coisa que acarretou, então eu parei de utilizar esse tipo de equipamento exatamente por causa disso. O vape eu parei de utilizar pelo simples fato de eu entrar no vape e acabar utilizando o pod por ter mais nicotina, e acabou que eu consegui descobrir um início de asma. Somente o cigarro comum leva alcatrão. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, pelo menos 40 substâncias presentes no alcatrão são cancerígenas. Além disso, o fumo aumenta o risco de doenças no sistema respiratório, sendo muitos deles também relacionados à queima do cigarro. Já o cigarro eletrônico não acarreta os mesmos problemas derivados da combustão, mas tem nicotina, que pode causar males tão sérios quanto os cigarros comuns. O pneumologista Celso Antônio Rodrigues coordenou o programa de controle do câncer e do tabagismo no Distrito Federal. Ele explica de forma reduzida o funcionamento do cigarro eletrônico e por que tem atraído tantos jovens. O vape, que a gente chama, aquele que parece mais assim um cinzeiro, um isqueiro, melhor dizendo, ele faz a pessoa puxar aquela fumaça que vem cheio de elementos cancerígenos e com muita nicotina, e também com alcatrão. E essas estragadas, elas são gostosíssimas e não produz fumaça. E o indivíduo pode fumar, inclusive dentro do seu ambiente de trabalho, já que não é fumaça, é um vapor parecido com fumaça que se dissipa no instante. Como já foi dito, muitos acreditam que os cigarros eletrônicos ajudam as pessoas a deixarem de fumar cigarros comuns. Pensam também que eles são saudáveis por exalar apenas vapor d'água, não contendo substâncias tóxicas e perigosas. Mas ao contrário do que a indústria do tabaco vem propagando, os cigarros eletrônicos não trazem nenhuma vantagem. Eles contêm nicotina, droga que leva à dependência. Contém ainda mais de 80 substâncias químicas, incluindo cancerígenos comprovados. O uso da nicotina aumenta o risco de trombose, AVC, hipertensão e infarto do miocárdio, entre outros. Estudos também mostram que o cigarro eletrônico aumenta em cerca de 3 vezes as chances do usuário fumar também cigarros comuns. No Brasil, ainda não há dados oficiais dos males causados por cigarros eletrônicos e sobre os efeitos na vida das pessoas, mas segundo o Dr. Celso Antônio Rodrigues, nos Estados Unidos, até mortes já foram registradas, tendo como principal consequência o uso indiscriminado de cigarros eletrônicos. Mas nos Estados Unidos nós estamos acompanhando e tem jovens que com 20, 25 anos estão morrendo pela falta do pulmão. O pulmão é queimado pelos produtos químicos que se colocam ali dentro e com esse falso prazer. Praticamente 99% não tem cura, porque são doenças que comprometem o organismo como um todo. Não pega só o pulmão, não pega só a bexiga, ele pega vários órgãos. Basta jogar poucas palavras em ferramentas de buscas na internet para entrar em contato com o inusitado mundo dos vapers. São centenas de publicações, fóruns, blogs, grupos e vídeos que os usuários e defensores do cigarro eletrônico falam abertamente sobre uma infinidade de aparelhos, marcas e saborizantes. Tudo por meio de uma linguagem própria, com termos tão específicos que tornam o conteúdo até mesmo inacessível para quem lê pela primeira vez ou nunca ouviu falar sobre o vape. A comunidade online do vapor é tão pulverizada que nem parece tratar do uso de um produto cuja comercialização, importação e propaganda são proibidas no Brasil. O consumo, por outro lado, é permitido. De maneira geral, os usuários abordam 3 tópicos nas publicações: a troca e venda ilegal de vapes, o compartilhamento de dúvidas, opiniões sobre centenas de modelos. Para completar, fazem depoimentos e comentários que exaltam os novos dispositivos como alternativa ao cigarro tradicional, o principal argumento dos fabricantes dos equipamentos em nível global. Entre eles, as grandes corporações do setor de tabaco, como a Philip Morris International e British American Tobacco, antiga Souza Cruz no Brasil, afirmam que os dispositivos eletrônicos para fumar, DEFs, são menos prejudiciais à saúde do que o cigarro comburente, aquele que as empresas vendem há décadas e que continua sendo a sua fonte de principal lucro. Outras dezenas de marcas fabricantes do vape também anunciaram que o produto pode auxiliar fumantes a parar de fumar, reduzindo danos, opinião que ecoa fervorosamente entre os usuários.
Os fabricantes, de olho em lucros cada vez maiores, burlam o sistema de fiscalização na publicidade e venda destes produtos, conforme explica a diretora de Vigilância Sanitária do estado do Tocantins, Amanda Campos Feitosa. Hoje, mesmo diante de um forte ambiente regulatório, a indústria continua identificando oportunidades e criando estratégias para seguir propagandeando seus produtos. Ela utiliza de brechas legais, de eventos musicais e festas com amplo público e de novos espaços, como a rede de internet, as redes sociais. Nesse sentido, a recente chegada dos dispositivos eletrônicos para fumar, cigarros eletrônicos e outros ao mercado nacional mostra que essa indústria permanece investindo em formas de atrair novos consumidores e massificar o consumo desses produtos. Por ora, persiste a proibição de comercialização, importação e propaganda do produto, de modo que incumbe averiguar quais são as possíveis repercussões penais decorrentes da prática de tais condutas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que mais de 30 empresas interrompam a comercialização do cigarro eletrônico no Brasil. Um levantamento divulgado em julho deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que pelo menos 30,9% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental já experimentaram pelo menos uma vez cigarro eletrônico em Campo Grande, capital aqui do estado de Mato Grosso do Sul, fator que põe a capital sul-mato-grossense como líder nacional da estatística. O estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escola, PENSE, de 2019, e indicam que a capital sul-mato-grossense é seguida pela capital federal, Brasília, 29%, e Goiânia, 25,2%. Mesmo com todas essas proibições, a produção e venda ilegal de cigarros eletrônicos são alvos constantes de operações da Polícia e Receita Federal, que realizam de forma rotineira apreensões em todo o Brasil. No Tocantins, a promotora de justiça, Isabelle Figueiredo, diz que o órgão tem atuado em diversas frentes, da conscientização à repressão. O Ministério Público tem feito, primeiro, esse trabalho de conscientização e também tem feito, junto aos órgãos de controle da área da saúde e do consumidor, um trabalho de capacitação desses agentes para atuação nesse combate ao tabagismo ilegal, e realizado junto às polícias civil, Polícia Federal, Polícia Militar, a formação também desses agentes para as tratativas disso no que tange ao aspecto criminal. E cigarros que são vindos de países próximos aqui, que são trazidos ao país sem autorização da Anvisa, ou mesmo cigarro eletrônico, os fluidos derivados para recarga desses cigarros eletrônicos, tudo isso a exposição desses produtos à venda é configurado crime de contrabando e essas pessoas podem efetivamente vir a ser presas e responderem criminalmente por essa prática. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Por 2 meses, a Anvisa coletou dados técnicos e evidências científicas relacionadas ao assunto. No período, quase 50 entidades médicas divulgaram um documento sobre os malefícios do cigarro eletrônico. Tanto a Associação Médica Brasileira, AMB, como o Conselho Federal de Medicina, CFM, são contrários à mudança de posição da agência. Os jovens fumam esses dispositivos porque pensam que não fazem mal e tem gente achando que eles ajudam a parar de fumar cigarro. Mas esses aparelhos não são inócuos, oferecem riscos e causam doenças, avisa o pneumologista Ricardo Meirelles, coordenador da Comissão de Tabagismo da AMB. Para os especialistas, não basta manter a proibição, é preciso criar mecanismos de controle e fiscalização desse mercado que já existe na surdina, além de campanhas de conscientização. Enquanto a Anvisa analisa os dados a fim de elaborar sua nova resolução, ainda sem previsão de quando será publicada, médicos antevêm os riscos de uma liberação e condenam o lobby das empresas do setor. Os especialistas temem que a popularização, ainda mais com aval oficial, do cigarro eletrônico, coloque em xeque os avanços da luta antitabagista no Brasil, que ainda é referência global na área. Segundo o último mapeamento da Organização Mundial da Saúde, OMS, nosso país é um dos 32 que ainda proíbem a venda da categoria. 84 nações já regularizaram e 79 liberaram, mas com pelo menos uma medida restritiva, como proibição de propaganda. Quem deseja parar de fumar deve procurar a unidade básica de saúde perto de sua casa.
O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece tratamento gratuito aos dependentes da nicotina. Os medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o tratamento do tabagismo na rede SUS são os seguintes: terapia de reposição de nicotina, adesivo transdérmico e goma de mascar, e o cloridrato bupropiona. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.